Que a graça de Deus esteja com você que está me assistindo neste momento. Quero convidá-lo para lermos o Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, do versículo 10 ao versículo 14. O anjo lhes disse: Não tenhais medo, pois eis que eu venho anunciar-vos uma boa nova, que será uma grande alegria para todo o povo. Nasceu-vos hoje na cidade de Davi um Salvador, que é o Cristo Senhor. E eis o sinal que vos é dado: achareis um recém-nascido envolto em faixas e deitado numa manjedoura. De repente, apareceu uma multidão da milícia celeste que cantava os louvores de Deus e dizia: Glória a Deus no mais alto dos céus, e sobre a terra paz para os seus bem-amados. Nós estamos a poucos dias do Natal. Natal é momento de festejar a vida, festejar com os familiares, com os amigos, tudo isso é muito bom. Por isso, neste momento, eu quero compartilhar com você uma reflexão a respeito deste tema que é tão caro para nós cristãos, o Natal de Jesus. O texto que nós lemos, ele pertence à narrativa que Lucas escreve do nascimento de Jesus. José e Maria vão a Belém, todos nós conhecemos a história. Ali Jesus nasce, é colocado numa manjedoura, os anjos aparecem aos pastores, e esta fala que nós lemos do Evangelho é a fala do anjo aos pastores que estão em Belém. Quero observar alguns pontos extraídos desse texto para falarmos um pouquinho do Natal. Primeiramente, a respeito do menino que nasce e que é colocado em uma manjedoura. Quero refletir com vocês a respeito de alguns pontos desse texto que nós lemos. Primeiramente, quem é a criança na manjedoura? O anjo diz aos pastores no versículo 11: Vocês irão encontrar a criança envolta em faixas em uma manjedoura. Quem é a criança na manjedoura? O anjo nos dá a resposta antecipadamente. No versículo 11, é o Salvador, o Cristo Senhor. A palavra grega Cristo traduz o hebraico Messias, significa ungido. Porém, Lucas já nos dá a tradução, já nos dá a interpretação da palavra Cristo quando ele fala Salvador. Cristo é o Salvador. Cristo é alguém especial que vem para nos trazer salvação. Os judeus esperavam Cristo, esperavam o Messias. Os gentios buscavam salvação e ansiavam por ela, mediante seus ritos religiosos, seus cultos de mistério, tentando se identificar com os deuses daqueles cultos que prometiam a superação da morte e tudo mais. Portanto, o nosso autor, que veio do paganismo, Lucas não era judeu, ele está afirmando já no início do seu evangelho que Jesus, o Cristo, que foi colocado em uma manjedoura, ele é o Salvador de todas as pessoas. Ele é o Salvador do judeu, é o Salvador do gentio, é o meu Salvador, é o seu Salvador. Portanto, como Salvador, ele traz o sentido pleno da vida para nós. Como Salvador, ele nos resgata de nossa alienação. Como Salvador, ele nos traz o perdão da nossa culpa. Ele nos reconcilia com Deus, se usarmos uma linguagem paulina. Portanto, o Cristo que nasceu na manjedoura foi colocado, aquela criancinha é a que traz toda a salvação de Deus para a humanidade. Mas percebam que é o menino, é a criança na manjedoura. E mais, essa criança na manjedoura é o Senhor.
existe um contraste muito grande entre a palavra manjedoura e a palavra Senhor. A palavra Senhor, em grego Kyrios, poderia ter o sentido, no âmbito religioso, no âmbito político tinha esse sentido, de divindade. O César, que manda no mundo, também ele tem ares divinos. Portanto, a palavra é cara para Lucas, quando aplicada a Jesus Cristo. Porque César se utiliza da palavra Kyrios para dizer que quem manda é ele. Ele vem de origem divina, ele é o dono do mundo e o fato de ele mandar no mundo é justificado por sua origem divina. Essa é a ideologia, é a propaganda que se faz naquele tempo para se justificar o poder de Roma, a opressão de Roma e a violência que ela implementa no mundo, porém ela maqueia a situação com discursos bonitos. Agora Lucas não. Lucas já nos diz claramente que o Senhor não é este que se acha o tal. O Senhor não é este que usa palavras bonitas, discursos bonitos, para aparecer como se fosse aquele que a divindade trouxe ao mundo para mandar. Não. O Senhor foi colocado em uma manjedoura. No presépio, percebemos que a salvação de Deus não se firma nos poderes deste mundo, mas na fraqueza de uma criancinha. Por isso, quando celebramos o Natal, tenhamos em mente que esta festa cristã é contrária a triunfalismos vazios. O Natal não deve servir de meios propagandísticos para falar de poder, para falar de imposição de uns sobre os outros. O Natal é o Natal da manjedoura. Ele acontece ao redor da manjedoura e na fragilidade de um bebezinho. Em Jesus Cristo, Deus assumiu o lado fraco da vida. Em Jesus Cristo, Deus assumiu a nossa vida, a nossa história. E toda a trajetória desse bebezinho que é colocado na manjedoura será a trajetória de lutas, de sofrimentos, também de alegrias. Como qualquer um de nós, haverá momentos na vida de Jesus que serão de alegria, em que ele se banqueteia com os amigos, que ele vai a uma festa de casamento, mas também haverá momentos amargos, momentos de dor e de tristeza. Em Jesus Cristo, Deus não se priva do lado ruim da nossa existência. Em Jesus Cristo, Deus vive todos os aspectos de nossa existência, até os momentos difíceis. Ele vai até a cruz, o que celebraremos na Páscoa. E ali ele vai assumir completamente a nossa alienação e a nossa culpa. Portanto, o Salvador de Deus não segue os padrões e os modelos deste mundo. A Igreja, no decorrer de 2000 anos de história, quando aliada aos poderes do mundo, aos poderes políticos, né, como no caso do Império Romano ou de qualquer outra instituição política, muitas vezes tentou maquiar o Evangelho de Jesus para justificar o poder deste mundo. Mas vozes dentro da própria Igreja se opuseram a isso. Porque a Deus não se compra. Os poderes deste mundo não podem comprar. Deus sempre estará do lado da vida, do lado da verdade.
este Salvador que Deus envia, neste Salvador em quem Deus, o próprio Deus, se identifica com a nossa vida, ele assume todo o nosso caminhar. Por isso que a manjedoura, nela se estabelece o contraste entre Deus e o seu plano de salvação e o mundo e os seus modelos de salvação. Muitas vezes imaginamos que Deus agirá de uma maneira, mas percebemos no Evangelho que Deus agiu de outra. É uma maneira muito imprópria para nós. Nós queremos ver cabeças rolarem, nós queremos ver Deus na luz e no brilho da glória, vindo e trazendo salvação para nós, os justos, e destruição para os outros. E, no entanto, não é isso que Deus faz. O Natal é o grande sinal de que Deus é solidário com todos nós, seres humanos, e que Deus nos ama. O Senhor e Salvador está agora presente em uma manjedoura nas meigas mãos de uma criança, no choro de um bebezinho recém-nascido. O Natal é momento especial em que podemos refletir sobre a grandeza desse Deus nas pequeninas mãos desse bebezinho Jesus. Desse Deus que, na pessoa desse Jesus que nasce e cujo nascimento celebramos em 25 de dezembro, esse Deus que caminha conosco e que vai até o fim da sua vida em Jesus Cristo, experimentando a tragédia, o dilema humano, para nos resgatar completamente para além da cruz na ressurreição. Não nos esqueçamos que o Natal já aponta para a Páscoa, ou seja, para a cruz e para a ressurreição de nosso Senhor, e dessa maneira, esse bebezinho da manjedoura é o nosso Salvador, porque é de dentro da nossa vida, de dentro de nossa experiência, que ele vai nos dar a salvação, a vida eterna e a reconciliação com Deus. Portanto, Feliz Natal, que seja um momento de muita paz e um momento de muita solidariedade, de muito perdão e de muita reconciliação entre nós todos. Amém.